Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar início à correção de exercícios propostos, né? Lembrando que em sala a gente faz a explicação do conteúdo, vocês fazem exercícios propostos e a gente faz essa correção. Eu posto para vocês estarem acompanhando essa correção, né? Importantíssimo estar acompanhando essa correção. É o momento que você pode tirar alguma dúvida, né? Você fez a atividade, né? E você vai conferir se você fez certo, você fez errado, tirar alguma dúvida, tá? Mas se eu tiver uma dúvida aqui durante a correção, como está sendo, né? Virtual, né? Não é uma live, né? Eu gravo o vídeo aqui e posto para vocês. Eu não consigo perguntar para o professor, aí o que você vai fazer? Você vai anotar na sua apostila, olha, dúvida dessa correção aqui. E em aula, professor, explica melhor isso daqui porque eu fiquei em dúvida, beleza? É assim que a gente vai ter que fazer, tá? Já falei para vocês muitas vezes, né, a importância do estudo, tá? Estudo só na escola não funciona, tá? Mas a gente já passa bastante tempo na escola, né? Das 7h30 até quase 1 hora da tarde, sim, é bastante tempo. Mas isso só não funciona, né? O que vai funcionar? Vai funcionar você ir para a escola, né? Estar focado nas aulas, porque ir para a escola, sentar a bunda na cadeira, né? Ficar, né? Olhando para o nada, né? Abrir a apostila ou nem abrir a apostila e ficar olhando para o nada, não vai adiantar nada, né? Tem que estar prestando atenção, tem que ter foco, né? Tem que estar atento, tem que estar ouvindo, tem que estar acompanhando o raciocínio do professor, fazendo notação, né? Então assim, tem que usar estratégia, né? As coisas não acontecem por milagre na vida da gente, a gente tem que se esforçar para poder conquistar, né? Então não é por milagre, vai dar um estalo na minha cabeça, né? Como aconteceu lá com o Padre Vieira, e de repente eu vou virar um gênio. Não, não é assim, né? Vou aprender por osmose, vou deitar a cabeça na apostila e não funciona, né? Então o que funciona, né? Você tem uma estratégia para manter o foco, né? Então, por exemplo, acompanhando, anotando a aula, né? Anotando a aula, fazendo tópicos, né? Registrando aquilo que você consegue, né? É assim, né? Eu estudei assim, a maioria das pessoas estudou assim, né? Na faculdade mesmo, acho que o professor vai ficar preocupado em passar no quadro o que vocês precisam saber, né? Ele vai explicando, né? E você vai ter que anotar rapidamente, né? O que ele está explicando, né? Lendo algum livro, né? Acompanhando, né? O conteúdo da disciplina através de algum livro, né? Coisa que vocês já podem ir fazendo agora. Por exemplo, vocês têm a apostila, né? Os professores, o conteúdo das aulas dos professores está na apostila, né? Então, tem que ir acompanhando a apostila, né? Lendo a apostila em casa, né? Fazendo as atividades. Tem que ter o tempo de estudo em casa, né? Tem que ter foco em sala de aula, tem que ter o tempo de estudo em casa. Mas eu trabalho, né? Se organiza, né? Organiza um tempinho, eu trabalho, não, entendo, beleza, e acho muito bacana vocês estarem trabalhando, mas tem que organizar um tempinho, né? Então, um tempinho depois do trabalho para dar uma revisada com o conteúdo, né? Usar um final de semana, usar um feriado, né? Mas eu quero ficar de boa, pô, meu, depende do que você quer para sua vida, né? Ficar de boa para sempre, né? Talvez você não consiga conquistar tudo que você almeja, né? Então, assim, cara, na vida é assim, você não pode ter tudo que você quer, né? Você tem que sacrificar alguma coisa para você alcançar outra, né? Então é o momento de começar a sacrificar algumas coisas, né? Porque você tem um objetivo, você vai ter que alcançar esse objetivo, né? E para você alcançar esse objetivo, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Para fazer aquilo que você não gostaria, talvez, né? Na vida a gente não faz o que a gente gosta, a gente faz o que a gente precisa, né? Então a gente abre mão de algumas coisas para fazer aquilo que a gente precisa. Vai ter uma festa, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter um rodeio, papapá, papapá, mas eu tô em cima de provas, né? Então o que eu faço? Eu não participo de festa, de rodeio, de show, o que for, né? E eu vou estudar, né? Tem que abrir mão de alguma coisa, né? Não dá pra gente só
né, ter o que a gente quer, né? Não dá para ter só benefício, né? Tem o ônus e tem o bônus, né? Se você abrir mão de alguns dos seus lazeres, né, encarar o ônus do estudo, você vai ter um bônus no final. Agora, não tem como ter um bônus sem ter um ônus primeiro, beleza? Bom, vamos lá, né? Já estou discursando demais aqui, mas a gente precisa ir para a correção dos nossos exercícios propostos, né? Módulo 8, módulo que a gente falou das revoltas nativistas, né? Algumas revoltas que ocorreram no Brasil durante o período colonial que não tinham caráter de autonomia política, não se discutia, né, o domínio de Portugal sobre a colônia, né? Beleza, Portugal, na mente dessas pessoas, né? Portugal tem o direito de impor o domínio sobre a colônia, mas peraí, vamos discutir a questão de impostos, né? Vamos discutir a questão de monopólio de alguma companhia sobre o comércio do Brasil, né? Então, as regras do sistema foram colocadas em discussão. O sistema não foi discutido, né? O sistema colonial não foi discutido. As regras do sistema, sim, né? O domínio português não foi discutido. A forma com que Portugal dominava, sim, beleza? Tá? Um caráter local, não tinha um caráter nacional, um caráter local, então revoltas locais, discutindo, né, as regras da dominação portuguesa. Por quê? Né? Essas revoltas nativistas vão acontecer pós 1640. Né? O que acontece de importante em 1640? Fim da União Ibérica, restauração portuguesa. Né? Portugal estava numa crise, tinha acabado de reconquistar a independência, ainda estava lutando contra a Espanha, porque a Espanha não aceitou de boas, né? Ah, vocês querem ficar independente? Beleza, vai viver a sua vida, beleza, tranquilo. Não, claro que não. A Espanha falou, opa, peraí, como assim? Né? Vocês pertencem a mim, né? Eu não vou aceitar essa independência. Então tem guerras, né? Ocorrem guerras, desculpa, ocorrem guerras com a Espanha. Portugal tem que enfrentar a Espanha. Portugal vai se aliar à Inglaterra, né? Uma aliança portuguesa com a Inglaterra que já vinha, né, desde séculos atrás, se reforça nesse momento, né? Portugal precisa de um aliado forte para combater a Espanha. E é um momento então que, assim, pô, vacas magras, né? É um período de crise, né? Eu preciso de grana, eu preciso pagar um exército para lutar contra a Espanha, né? E eu vou fazer isso através do quê? De exploração da minha colônia. Então a exploração colonial, ela passa a ser muito maior nesse momento, né? A cobrança de impostos passa a ser muito maior nesse momento. No momento que Portugal está precisando de grana, né? E ele vai tentar explorar ao máximo a sua colônia, tá? Então vamos dar uma olhadinha nas atividades do exercício proposto do módulo 8, né? Então vamos lá, número 1, caracteriza os movimentos nativistas. Já caracterizamos, né? Nossa conversa aqui, antes de passar aqui pela apostila, a gente já fez isso, né? Movimentos de caráter local, então não vamos dar uma comentada nessa correção do objetivo aqui, né? Movimentos de caráter local, tá? Só voltar aqui, deixar um pouco mais bonitinho aqui. Movimentos de caráter local, então não era de caráter nacional, geralmente contra abusos da coroa portuguesa. Contra abusos da coroa portuguesa. Então não se discutia o domínio colonial. Aqui, ó, não pretendiam o rompimento político com a metrópole, mas observavam alguns abusos, né, e se revoltavam contra esses abusos. Revoltas ativistas contra esses abusos, beleza? Número 2, estabeleça uma relação entre os movimentos nativistas e a restauração lusa em 1640, acabamos de falar, né? Então, nesse momento em que Portugal, né, nós temos uma mudança política, né, pós-restauração, a exploração portuguesa vai ficar muito maior, né? A cobrança de impostos vai ser muito maior, né? Então, esse domínio colonial ele é exercido com muito mais força, né? E o Brasil, os colonos do Brasil, mesmo sendo de origem portuguesa, calma aí, não é bem por aí, né? Nós não queremos pagar tantos impostos, nós não queremos uma dominação tão rígida assim, nós queremos um pouco mais de liberdade, tá? Então, comentário do número 1, número 2, tá? Já tinha feito comentário antes, já retomando alguns pontos.
O afluxo de forasteiros à região de Minas Gerais, né? Esses forasteiros eram chamados como mesmo, né? Nós já vimos isso daí anteriormente, né? Já expliquei isso daqui para vocês quando estava explicando mineração, né? Esses caras aqui, ó, esses forasteiros aqui eram chamados de emboabas, né? E esses forasteiros entraram em conflito com os paulistas, que se diziam os verdadeiros donos das minas de ouro, né? Então, esse afluxo de forasteiros foi um dos fatores que desencadearam a Guerra dos Emboabas, letra A. Belezinha? Vamos descer um pouquinho para a gente poder fazer os demais. Número 4. Dom Pedro Miguel de Almeida, Portugal, o conde de Assumar, se casou em 1715 com Dona Maria José de Lencastre. Daí a 2 anos partiria para o Brasil como governador da capitania de São Paulo e Minas Gerais. Nas Minas não teria sossego, dividido entre o cuidado antes virtuais, levantes escravizados e efetivos levantes de poderosos. O mais sério destes o celebrizaria como algoz. Foi o conde de Assumar que, em 1720, mandou executar Filipe dos Santos, sem julgamento, sendo a seguir chamado a Lisboa e amargurado um longo ostracismo. Né? O que é o ostracismo? O exílio, né? Aí a historiadora, né, a Laura de Mello e Souza, né, ela, na verdade, ela vai usar essa palavra ostracismo porque, né, deixou de participar, deixou de ser convidado para assumir cargos importantes na administração portuguesa, né, o conde de Assumar, que executou Filipe dos Santos, né. Vamos lá lembrar, né, quem que foi Filipe dos Santos? Um tropeiro, né, que participou de um levante contra, né, a cobrança de impostos em Minas Gerais, né. Na verdade, quem realmente estava à frente desse movimento, né? Então a gente fala muito de revolta de Filipe dos Santos, né? Na verdade, não foi a revolta dele, né? Ele não foi a principal liderança, né? Escolheram, né, ele, por ser mais pobre, por ser um tropeiro, por não ser uma pessoa tão importante, para servir de exemplo. Né? Servir de exemplo, ser morto, né? Ter seu corpo despedaçado, ter seu corpo arrastado pelas ruas de Ouro Preto, né? Vila Rica, como forma de dar o exemplo. Né? Vocês não se metam a besta comigo, senão vocês vão sofrer da mesma forma. Né? Mas quem estava por trás desse levante? Os grandes mineradores da região, as grandes mineradoras da cidade, né? Que não queriam a cobrança lá dos quintos. Né? Lembra que o quinto era a cobrança de 20% do ouro extraído, e como que esse quinto era pago? Através das casas de fundição. Né? Então o cara minerava, levava para a casa de fundição, não poderia comercializar, não poderia transitar com ouro em pó, em pepitas, tinha que ser um ouro já transformado em barras, né? Deveria ser um ouro, né, já levado para a casa de fundição. E o que o pessoal fazia na casa de fundição? Já separava os 20%, o quinto. Né? Então esses grandes mineradores se revoltaram, né? Conde Assumar prendeu alguns deles, e o Filipe dos Santos foi tentar libertar esses caras, né? E aí pegou o Filipe dos Santos e arrebentou literalmente com o Filipe dos Santos, né? Para servir de exemplo. Então eu estou falando do que aqui? Né? Eu estou falando da letra A. Uma sublevação em Vila Rica, que envolveu vários grupos sociais, descontentes com a decisão de levar todo o ouro extraído para ser quintado nas casas de fundição. Tá? Letra A. Tá? Aí, né, essa questão da cobrança de impostos, a gente lembra lá daquele arroxo fiscal, né, aquele aperto ali, né, do fiscalismo, da cobrança de impostos pós, né, restauração portuguesa. Tá? Número 5, a chamada Guerra dos Mascates decorreu entre outros fatores, né? Lembra lá a Guerra dos Mascates entre Recife e Olinda, né? Recife, uma cidade criada pelos holandeses, né? Onde que existiu o porto. Olinda, uma cidade já mais antiga, criada pelos portugueses, né? Onde viviam, onde, né, tinham as suas casas, né? Os ricos aristocratas, os grandes senhores de engenho, né? Viviam meio forte porque eles viviam lá nas suas fazendas, mas tinham suas casas ali, né? A estrutura do poder ficava em Olinda, e Recife não tinha autonomia municipal, né? Ele não era uma vila, né? E Portugal então decide
que Recife passa a ser uma vila, né? E eu estou falando de um momento também que o senhor de engenho já não tem tanto poder econômico, né? Já a produção açucareira já entra em crise e os comerciantes de Recife passam a ter muito mais prestígio econômico nesse momento. E muitos dos aristocratas, senhores de engenho, né, ficam endividados com esses comerciantes. Tá? O governo português decide, né, conceder autonomia política para Recife. Os holandeses não gostam e entram em conflito. Né? Uma guerra entre os holandenses, senhores de engenho, e os recifenses, mascates, comerciantes. Lembrando que esse mascate é um nome pejorativo, né? Pejorativo. Ao final do conflito, Portugal reafirma, né, a independência, a autonomia de Recife e transforma em Recife em capital, né, capital de Pernambuco. Então aqui nós vamos ter a letra A, tá? Recife não possui prestígio político, apesar de expressão econômica e financeira, tá? E aí todos os desdobramentos vinculados a essa questão, né? Como eu disse, Recife passa a ter esse prestígio, Recife torna-se inclusive a capital, beleza? Muito bem, tá? Vamos para 6. Os movimentos nativistas do início do século XVIII, apesar de não terem obtido total sucesso contra a interferência portuguesa, simbolizaram o nascimento de certa identidade da população com o território onde nasceram, algo maior. Ao olharem para o português como um forasteiro, os revoltosos devem ser entendidos não mais como portugueses que estão colonizando o Brasil, mas sim como colonizadores brasileiros. O cerne do movimento reside também nesse ponto, quando um mineiro, um paulista, pernambucano, um maranhense acreditava que aquilo que ele explorava não pertencia a um português, mas sim a ele mesmo. Segundo o texto e seus conhecimentos, seu entendimento dos movimentos nativistas é de suma importância na história brasileira, uma vez que representavam, tá? Então vamos lá, o surgimento do ideal de dependência dos colonos, não foi isso que a gente falou, tá? Aqui eles não discutem a independência, né? Começa a nascer essa ideia de que, opa, peraí, isso daqui da gente também, né? A gente está colonizando isso daqui, os portugueses estão tirando da gente, né? Um sentimento, mas não de independência, né? Um sentimento de pertencimento à terra, né? Mas não de independência. Nascimento de uma ideia de brasilidade, poxa, aí é difícil, né? É um pertencimento à terra, a gente tem que entender que o texto mesmo fala lá, tem o pernambucano, tem o paulista, tem o mineiro, tem o maranhense, tá? Não tem um brasileiro, tá? Essa ideia de brasileiro vai ser construída muito tempo depois, né? Nem independência tinha essa ideia de brasileiro, nem independência, tá? Tanto é que algumas províncias do Brasil não aceitaram a independência proclamada por Dom Pedro I, né? E Dom Pedro I teve que movimentar o exército para que essas províncias, essas regiões do Brasil aderissem à sua proposta, né, de se tornar o imperador de todo esse território, né? C. Nascimento de uma ideia de brasilidade. De novo, né? Está se repetindo aí ideal de emancipação, né? Sentimento patriótico, né? Eu acho que eu pulei a B, né? Está se repetindo porque eu pulei a B. Consolidação de um sentimento patriótico entre os brasileiros. Não é bem isso. Letra B também não. Identificação local, insatisfação com a forte interferência portuguesa. Beleza. Identificação local, né? Não foi isso que a gente falou? Movimentos locais, não nacionais, né? Identificação local. Poxa, eu sou aqui mineiro, pô, eu que estou aqui, eu quero ter parte, né, dessa exploração aqui, né? Eu que estou minerando, eu quero que o ouro fique para mim, eu não quero mandar ouro para Portugal, né? Identificação local. Insatisfação com a interferência portuguesa, letra D. Vamos para a letra E. O início dos conflitos que resultariam na guerra de independência da colônia, não, de jeito nenhum, né? A independência do Brasil foi muito diferente do que dá a entender aí, né? Teve guerra, mas a guerra foi liderada, o processo de independência foi liderado por um príncipe português, né? Diferente do que aconteceu no restante da América. E a última aí, a fome, Mackenzie, né? A fome já me tem mudo, que é muda a boca esfaimada. Mas se a frota não traz nada, por que razão leva tudo? Então, se a frota, né? O que o Gregório do Matos está falando aqui, né? Se a frota, se Portugal não me traz nada, por que leva tudo de mim, né? O que leva tudo do Brasil? O Gregório de Matos era baiano, né?
Os versos críticos de Gregório de Matos descrevem a crise na colônia no final do século XVII, cujas raízes eram a tradicional dependência econômica em relação à Holanda. Pô, peraí, calma aí. A Holanda já tinha rompido com Portugal, com o Brasil, né? Já tinha tentado invadir o Brasil, conquistou, ficou algum tempo que foi expulsa, né? A gente for considerar no período anterior, século XVI, iníciozinho do século XVII, pode até ser. Mas aí século XVII, final do século XVII, já não dá, né? Não dá pra gente pensar na sócia da produção açucareira como sendo a Holanda, né? Dependência da Holanda. Né? E passando a dependência para a Inglaterra, né? A centralização administrativa, e o rígido monopólio imposto por Portugal, para superar as crises econômicas após o domínio espanhol. Então é a letra B, né? Olha, a centralização administrativa, né? Portugal decidiu tudo, né? Centralização da administração aqui no colo dos portugueses, né? Rígido monopólio imposto por Portugal, monopólio comercial, né? Imposto por Portugal, né? Como forma de superar aquela crise após o domínio espanhol, após a União Ibérica. Certíssimo, letra B. A ascensão do açúcar brasileiro no mercado internacional, derrotando o concorrente holandês, não, foi isso que a gente viu. Tá? Depois da expulsão holandesa, os holandeses, né, que aprendem as técnicas de produção de açúcar e levam essas técnicas lá para as Antilhas, lá para o Caribe, né, vão concorrer e vão até ganhar muito mais espaço, né, no comércio internacional do que o Brasil, né, o açúcar brasileiro. A extinção de companhias de comércio particulares devido à pressão colonial que desorganizaria o comércio externo, não. A criação de companhias de comércio, né, que vão ter monopólios, né, lembra lá a Companhia de Comércio do Maranhão, Walter de Beckman, né? As pressões inglesas diante da independência econômica e concorrência de Portugal, de jeito nenhum, né? Portugal era totalmente dependente da Inglaterra, não era independente, né? Então fechamos aí número 7, letra B, né? E aqui já vamos para o módulo 9, que a gente não está vendo agora, a gente tá vendo, vai ver em outro momento, né? A gente está vendo mais agora o contexto internacional e daqui a pouquinho nós vamos corrigir aqui as atividades da Revolução Industrial. Belezinha? Pessoal, abraços. Né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse vídeo para tirar suas dúvidas, para, né, entender, relembrar um pouquinho melhor esse processo e se preparar aí para a prova que está se aproximando. Beleza? Pessoal, até mais. Daqui a pouquinho, correção de atividades da Revolução Industrial. Beleza? Tchau, tchau.